Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Para você que conhece o meu trabalho, você vai saber que o título dessa mensagem de hoje é uma ironia. Não perca a sua salvação. Porque já fiz outros vídeos falando sobre certeza e segurança de salvação, de que a salvação não se perde de forma alguma. Então, você que conhece meu trabalho sabe que é uma ironia. Deixe seu like. Para você que não conhece meu trabalho, inscreva-se no meu canal, assista os outros vídeos a respeito de salvação, para que você possa se inteirar mais sobre esse assunto. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos alguns visitantes que acreditavam na perca de salvação. E tivemos aí um debate amistoso, porém caloroso, a respeito disso. E as pessoas, a grande maioria, em geral, crê na perca de salvação. Isso é uma tristeza, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a salvação está garantida. A salvação está garantida porque ela não vem de nós. Efésios 2:8-9 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras, ela vem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é um dom, ela é um presente de Deus. Mas mesmo assim, muitas pessoas insistem em dizer que é possível perder a salvação. Eu separei alguns textos para você. Te peço que assista os vídeos que aparecem aqui em cima, nos cards, e com certeza vai ser de grande ajuda. Quero começar lendo para vocês aqui o Evangelho de João, no capítulo 10. Versículo 11, Jesus diz o seguinte, olha aqui, ó. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus dizia que ele era o bom pastor. Ele estava falando ali uma linguagem que os discípulos, a multidão que estava ali com ele, iria entender. Eles conheciam o que era o pastoreio de ovelhas. Então, o pastor tinha ovelhas confiadas a ele. E ele tinha que levar essas ovelhas de um lugar para o outro, do ponto A para o ponto B, e ele tinha que garantir a segurança dessas ovelhas e que elas iam chegar sem perder nenhuma. Se ele perdesse uma ovelha, ele era um pastor ruim e incompetente. E Jesus ele fala, eu sou o bom pastor. O bom de Cristo não é mais ou menos. Para Deus não existe mais ou menos. Então o bom de Cristo é no sentido absoluto da palavra. Ele é bom. Se ele perder uma ovelha, ele já não é mais bom. Ele passa a ser um mau pastor. Mas e aquelas ovelhas que estão dentro da igreja, aqueles crentes que ficam anos e anos dentro da igreja, se desviam? Olha o que diz o versículo aqui, 27. Olha aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem a voz dele, do seu mestre, do seu pastor. Ovelhas que não conhecem a voz do mestre, do pastor, não fazem parte do aprisco dele. Ovelhas que ouvem a voz de outros pastores estranhos, dos deuses desse mundo, essas não são ovelhas de Cristo. E olha aqui o que diz no versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus ele é o bom pastor. Deus o Pai confiou na mão dele ovelhas para que ele cuide. Se ele perder uma, ele não é um bom pastor, ele é um mau pastor. Ele seria um incompetente. Mas ele cuida e guarda as suas ovelhas. E ele disse o seguinte, nunca hão de perecer. As minhas ovelhas não vão morrer. E fala assim, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar elas da minha mão. Porque eu sou o bom pastor, eu sou o todo-poderoso, eu tenho poder de manter as minhas ovelhas. Então, quando você acredita que se perde a salvação, você acredita também que Cristo é um pastor incompetente, que ele não teve capacidade de manter você seguindo ele até o fim. Isso não quer dizer que nós não erremos. Isso não quer dizer que nós não pequemos durante a nossa jornada da conversão
até a volta de Cristo, até a nossa glorificação. Isso não quer dizer que nesse percurso nós não vamos tropeçar. Jesus ele disse que o crente pode cair até 7 vezes, mas ele vai se levantar. O crente verdadeiro, ele está sujeito ao erro, ao pecado, mas ele tropeça, ele cai, mas Cristo é o seu pastor, o levanta. Aquele que cai e fica prostrado, ele não era crente. Ele não perdeu a salvação. Na verdade, ele nunca teve. E na escola bíblica dominical eu lancei a pergunta, eu falei assim, Judas Iscariotes perdeu a salvação? Judas Iscariotes foi batizado por João Batista, acompanhou a Cristo, andou junto com ele, viu todos os milagres durante 3 anos, participou da primeira ceia. Ele perdeu a salvação? E a resposta que me deram foi que perdeu. Mas a resposta correta é, ele não perdeu a salvação? Na verdade, ele nunca teve. Na verdade, ele nunca ouviu a voz do pastor. Na verdade, o pastor dele não era Cristo, era Mamon. O pastor dele era o mundo e não o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu faço uma pergunta e peço a você que pense. Use a sua cabeça, seu raciocínio. Olha só, se a salvação se perde, ela se perde por quê? Pelo cometimento de algum pecado? Agora olha para dentro de você, do seu coração. Você não peca? Você não comete pecados? Então você já perdeu? Quantas vezes você perdeu essa salvação hoje? Hã? Você não pecou? Eu já pequei até agora, até esse momento. E acredito que você também já pecou. E aí? Eu pergunto isso para os que defendem a teoria de que a salvação se perde. E eles dizem, há pecados para a morte. Então vamos pensar. Quais seriam os pecados para a morte? Posso pensar em vários. Assassinato. Que tal adultério? Adultério é extremamente abominável ao Senhor, o adultério. Será que o adúltero, ele perde a salvação? Todo aquele que defende a teoria de que se perde a salvação, ele diz que o adúltero perde. Então vamos ler um texto aqui. João capítulo 8, no versículos 1 até o 11, conta a história da mulher adúltera. Ela era adúltera, tudo bem? E os fariseus, os religiosos, levaram ela na presença de Cristo para que Cristo autorizasse que eles apedrejassem ela. E Cristo falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram andando aí de fininho. E no final, Jesus ele fala com ela. Versículo 10 e 11, ó. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peque mais. Jesus não condenou uma mulher adúltera. Então quer dizer, esse pecado tem perdão, na condição que Jesus impôs. Vá e não peque mais. Agora eu pergunto para você, e aquele que possui a mulher de seu pai? Bom, agora sim, né? A mulher do seu pai, a madrasta. Bom, esse vai perder a salvação, com certeza. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo trata desse pecado. Existia um rapaz que possuía a mulher do seu pai e estava dentro da igreja. Era crente em Cristo. Olha aqui, ó. Geralmente, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda há entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha só, Paulo falou, ó. Dentro da igreja daqui de Corinto, tem quem possua a mulher do pai. E agora? Esse perdeu a salvação, não perdeu? Vamos ver aqui, ó. Versículo 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós, eu, meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás. Entregue esse rapaz para Satanás. Possuir a mulher do pai já é demais. Para a destruição da carne. Carne é o quê? Corpo físico. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha só. Paulo falou, entrega, tira ele da igreja, exclui como membro, joga no mundo, para que a carne sofra por esse pecado terrível, mas
que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então o crente, quando ele comete pecados terríveis como esse, ele não perde a salvação. Ele perde os galardões. Ele envergonha a igreja, ele envergonha o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não perde a salvação. E Paulo falou, joga ele no mundo para ele sofrer, na carne, morrer, mas que seja salvo, porque ele já estava, ele era uma ovelha de Cristo. Ele errou, ele tropeçou, mas ele era uma ovelha verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele seria salvo. E em 2 Coríntios, capítulo 2, nós vemos que esse rapaz se arrepende. Volta à igreja, chora, confessa o pecado, e Paulo fala, recebam-o de volta. Ele se arrependeu. Então, para você que defende essa teoria antibíblica de que pode perder a salvação, né? Eu pergunto para você, você não peca? Existe aí uma lista, você pode me dizer a lista de pecados, pode colocar nos comentários a lista de pecados em que é possível perder a salvação? Perdendo a salvação, arrependendo, eu posso recuperá-la outra vez? E quantas vezes eu posso repetir esse processo? Não tem lógica alguma. Todos nós pecamos diariamente, porque o nosso corpo ainda não está salvo. Nosso corpo será salvo, glorificado no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa alma, o nosso espírito já está garantido por méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nossos, não pelo que nós fazemos, mas pela obra perfeita, pelo sacrifício perfeito que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou na cruz. João diz o seguinte aqui na sua primeira carta, olha aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. No versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos, todos nós somos dignos do inferno. Os crentes não vão porque Cristo pagou sua dívida, porque Cristo fez a obra perfeita por você, porque por mérito, por merecimento, seu lugar é o inferno. Por Cristo é que você não vai. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo essas coisas, vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João pede para a igreja, não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado. Ele vai nos defender. E qual é a estratégia de defesa do nosso advogado, Jesus Cristo? É a propiciação. É o sacrifício que ele ofereceu como pagamento pelos seus pecados, de uma vez, definitivamente. Então, se Jesus permitir que aqueles que são seus, que são arrependidos, que professaram a sua fé em Cristo Jesus, se percam, além dele ser um péssimo pastor, ele será também um péssimo advogado. Aqueles que estão em Cristo, como diz Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Deus que nos justifica. Compartilhe essa mensagem e escute os outros vídeos. Obrigado.